meus amigos, a pedidos, né, Daniel, as pessoas que eu entrevisto sempre vêm aqui de duas maneiras, né? A nossa audiência solicita e eu, nas minhas pesquisas diárias, também encontro. Você foi a junção das duas. Eu já tinha te pesquisado, já tinha encontrado ali informações do seu canal e, coincidentemente, né? Será que existe coincidência, né? O universo conspirou tudo, né? Você está aqui hoje no canal do Fernando Betete, então seja muito bem-vindo e eu vou te dar esse minutinho inicial aí para você fazer a sua auto-apresentação, que é extensa, né? Que é extensa, mas vamos direto ao assunto. Quem é Daniel Rocha e o que aconteceu na sua vida para você sair dos seus 150 quilos, é isso? Dos seus 150 quilos para essa pessoa saudável hoje? Bom, querido, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui e de trazer informação. A gente que fala coisas tão distintas do senso comum, a gente fala coisas que são excepcionais, coisas diferentes e que para a maioria das pessoas de repente choca, mas que quando você para e começa a observar a vida como um observador, você vê que na natureza as coisas funcionam desse jeito. Então, o Daniel Rocha nada mais é do que uma pessoa que se viu muito doente durante 35 anos de vida, com um padrão mental de estresse, de angústia, de impaciência, de ansiedade, de impulsividade, com desequilíbrios físicos constantes. E o Daniel Rocha, através da alimentação alcalina, encontrou um caminho para se experienciar. E aí o Daniel não conseguiu mais fazer aquilo que fazia. Eu dava aulas de inglês e fazia tradução simultânea. E mergulhei nesse mundo da detoxificação, nesse mundo da limpeza, limpezas de órgãos, porque a gente se preocupa muito com o combustível que coloca no carro. A gente se preocupa muito com a troca periódica do filtro de combustível, do filtro de óleo. Mas e o nosso fígado? E o nosso intestino? E os nossos rins? E assim, só complementando aquilo que você falou, a medicina que está aí hoje, ela é fantástica no diagnóstico. Agora, na correção, ela é desajustada. O diagnóstico é fenomenal, a correção não. O diagnóstico é maravilhoso. Agora, não se olha a origem das coisas. E só existem dois problemas de saúde: intoxicação e desnutrição. Só existe isso. Tudo que você me falar, eu vou falar é sintomas. É sintoma de um corpo intoxicado, de um corpo desnutrido. E claro, nesse modelo moderno de vida, onde ninguém conhece nada sobre si mesmo, né? Então terceirizar a própria vida, terceirizar o café da manhã, o almoço, o jantar, é o caminho mais fácil. Mas olha como a gente é fraco e dependente do meio social. Eu não sei o que comer, então eu dependo de ir num profissional para definir aquilo que eu vou comer. Mas como é que eu cresci se eu não sei o que comer? Como é que eu me desenvolvi se eu não sei o que comer? Mas será que aquele profissional realmente sabe? Ele fala de comida com propriedade, ele vive aquilo que ele está falando, enfim. Nas minhas pesquisas eu acabei só encontrando mais decepção com aquilo que eu achava que era bom, que era forte, que era saudável, e encontrei a chave, o gatilho para viver de uma forma distinta, para viver de uma forma plena, para viver de uma forma a contemplar a vida, sair dessa zona de sofrimento, de angústia, de dependência constante do alívio imediato, porque o remédio é remediar para que você encontre o viver no agora, as mínimas coisas do dia a dia, o andar descalço, o plantar, o pegar a terra, enfim, coisas mínimas que nós deveríamos aprender na escola e não aprendemos. Então, o Daniel é um eterno aprendiz e com certeza passa informação, mas cada vez que ele passa informação ele aprende mais. Você me disse agora há pouco que tem duas palavras, né, que regem aí o equilíbrio da saúde humana. Vamos repetir esses dois conceitos e eu já quero aprofundar um pouquinho mais aí. Claro, intoxicação e desnutrição. As pessoas elas estão intoxicadas
E aí, automaticamente, aquele espaço ele está preenchido. Então, por mais que você coloque nutrientes, e por mais que entre nutrientes no seu corpo, nutrientes de boa qualidade, uma flora intestinal bagunçada, com as células bagunçadas, cheias de toxinas, aqueles nutrientes não chegam nas células. Então, a gente vive numa sociedade de tóxicos, cheios de toxinas pelo ar, pela água, pelo contato na pele, indústrias dos cosméticos, tudo aquilo que é colocado dentro da gente que não diz respeito com o seu DNA, que não é nutriente, é radical livre, o corpo não sabe o que fazer. E a gente está com isso dentro do corpo desde a infância, muitas vezes, quantidade de metais tóxicos que nós temos, né? A gente vive num país que, infelizmente, ainda existe fluoretagem, as pessoas estão sendo envenenadas. É um veneno, assim, pouco importa a razão por que foi colocado. O que importa hoje é que nós temos a informação que aquilo não nos serve. E não é porque os meus antepassados viveram de forma errônea que eu vou continuar vivendo de forma errônea. Não é porque foi aceitável antes que hoje que eu descobri que isso me faz mal, continua sendo aceitável. Então a gente tem uma das maiores fluoretagens do mundo acontecendo no Brasil, intoxicação por todo lado, e claro que as pessoas que comem amido, açúcar e proteína animal como base nutricional está em processo de tamponamento constante, perdendo minerais, envelhecendo antes do tempo, desidratando o próprio corpo, e é isso que você falou, as crianças elas já estão colapsando patologias crônicas que iriam acontecer na terceira idade, na década de 70. Basta a gente fazer um raio-x da década anos 70, anos 80, anos 90 e agora como é que está a nossa sociedade. Rapaz do céu, ele já foi direto na veia aqui, né? Já falou tudo que tinha que falar, já podemos terminar aqui a live aqui. Bom, eu achei interessante porque as pessoas hoje se alimentam, né? Não posso nem colocar mais essa palavra se alimentam, né? Estão colocando coisa para dentro aqui do organismo de todo tipo, né? Desde da coxinha feita naquela gordura do mês passado, junto com o refrigerante de manhã, né? Ou até mesmo um bolo, um pão, já que você falou aí do amido, né? E depois aí, agora eu vou comer uma salada, né? Porque a salada faz bem, eu vou tomar aqui que seja uma água, que água também, que é essa que a gente vai aprender daqui a pouco, né? O que você está querendo dizer é o seguinte, é que tem muita sujeira embaixo desse tapete que a gente está acumulando há 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos nos alimentando mal. E de repente a pessoa, agora eu vou começar a tomar água, agora eu vou começar a ter uma alimentação saudável. Então, o que você quer me dizer, Daniel, que eu tenho que levantar esse tapete aqui do meu corpo, né? E tirar tudo. Eu preciso fazer o meu detox, eu preciso fazer a limpeza. Aí, porque senão não vai adiantar comer uma alface orgânica e tomar uma boa água, porque tá tudo entranhado ali dentro, é isso? Na verdade, esses hábitos, né, esses hábitos de mudanças alimentares para uma alimentação mais crua, mais alcalina, mais de efeito de desintoxicação, eles já promovem uma limpeza, mas a gente tem um histórico, a gente tem um passado inteiro. Né? Então, se eu nunca fiz uma limpeza hepática, se eu nunca fiz uma limpeza renal, se eu nunca cuidei dos meus intestinos, então não basta eu colocar uma salada na hora do almoço e achar que isso vai resolver todas as coisas. Assim, eu estou acostumado a lavar o braço por fora, passo sabonete, tem a distringência lá, mas e por dentro? Quando é que eu vou lavar o meu trato digestório por dentro? Quando é que eu vou limpar por dentro? Quando é que eu vou dar um descanso para os meus órgãos, que são os órgãos ligados à vitalidade? Então, tudo foi quebrado pelo fígado, tudo foi parar nos rins, tudo está preso nos intestinos, e a gente, sem limpar isso aí, eu vou mudar os meus hábitos alimentares, eu vou promover mais limpeza no corpo, vou promover que esses órgãos trabalhem mais. Então, até para início de uma mudança de estilo de vida e resgate da saúde, a gente tem que entender que os intestinos, o fígado, os rins, baço, pâncreas, esses órgãos todos, eles estão comprometidos, por isso que nós ficamos com patologias.
Eles chegaram no ponto de colapso. É tipo o filtro de combustível que não passa mais combustível, o carro vai começar a engasgar. É a mesma coisa. Então a gente começa a perder força, desempenho. Eu gosto de fazer essa analogia com o veículo, porque a gente vive numa sociedade tão apaixonada por carro e o cara se preocupa pra caramba na troca do filtro de combustível, filtro de óleo. Ah, o meu óleo é sintético, tá? Você não coloca óleo semissintético, não. O meu é sintético. E o filtro tem que ser de marca X. Aí eu atravesso a rua, entro na conveniência e compro uma coxinha. Então, vale mais aquela máquina do que essa máquina, porque a única coisa que me foi dado foi o direito de existir. E eu posso viver de forma plena, de forma abundante, com saúde, com disposição, com bem-estar, ou eu posso viver na sobrevivência. E, infelizmente, a maioria dos seres humanos que come dessa forma paupérrima está na sobrevivência. Eu não posso admitir que, com mais de 50 mil tipos de alimentos que são produzidos na natureza, o ser humano come amido, açúcar e proteína animal como primícia. E aí muitas pessoas falam para mim assim: ah, então você não come nada? Se eu listar aquilo que eu como numa semana, eu tenho certeza que dá 3, 4, 5 vezes mais itens do que a maioria das pessoas. Porque assim, mudam-se as receitas, mas os ingredientes, no senso comum, é amido, açúcar e proteína animal. E a gente precisa de 90 nutrientes essenciais, 60 minerais. Cadê os minerais na vida das pessoas? Cadê as 16 vitaminas? Cadê os 12 aminoácidos? Porque as pessoas falam muito de proteína animal, que seu corpo só reconhece proteína animal. Fala isso pro boi, búfalo, rinoceronte, os grandes herbívoros que vivem na base de verde. E a gente tem uma energia condensada, que é o verde, que brota em todos os lugares da Terra, é a cura, é o maior condensado de fotonutrição. A gente não toma proveito disso, existem plantas espontâneas, não existe miséria, Fernando, existe desinformação. E com desinformação a gente controla as pessoas ou a gente acaba sendo controlado por aqueles que querem que os seres humanos vivam na escassez. Só existe uma frequência nesse planeta, é a abundância. Agora a gente está na zona da escassez por quê? Porque a gente não cuidou do alimento. Você não cuida do alimento, você não cuida do corpo, porque é o alimento que constitui o seu corpo. Você não cuida do corpo, você não cuida das emoções, porque elas dependem do alimento e dependem do corpo, do bom funcionamento, para você estar num padrão emocional bacana. E aí a sua mente vai estar como? Completamente bagunçada também. Aí que tipo de energia você atrai para você? Só energia negativa. Se dentro de você está tudo ruim, como é que vai estar o externo? O colapso externo vai estar bagunçado também. Aí que estado vibracional é esse? E aí as pessoas falam de espiritualidade, que é o último nível da nossa compreensão. Mas vamos falar de espiritualidade nas escolhas alimentares? Será que esse alimento que eu estou colocando agora aqui na minha mesa, será que esse abacate que eu fui aqui, lá na quitanda aqui, pouco tempo antes de chegar, será que esse abacate que eu vou comer, é o meu almoço hoje, tá? Esse abacate com sal. Será que esse abacate aqui ressoa com Deus? Se me traz saúde, é claro que ressoa com Deus. Então, será que tem presença divina nas minhas escolhas? Começa com o alimento. A base da nossa existência é o alimento. Então, tudo que existe no nosso entorno, de uma forma ou de outra, está relacionado com o alimento. Uau, que introdução, hein? Daniel, hoje, com os teus cursos, com as tuas consultas, com as pessoas que te procuram, qual que é o problema comum na maioria das pessoas que chegam aí? Qual que é a pedra no sapato? O que incomoda? O que deixa as pessoas doentes? Bom, são dois fatores, tá? Eu vou falar um físico e vou falar um mental, porque tá tudo ligado. O físico são os intestinos. A maioria das pessoas está com problema intestinal. A flora intestinal foi enfraquecida. As pessoas não têm um padrão de cocô bonitinho. Eu costumo dizer que você tem que analisar o seu cocô e o cocô tem que ser bonitinho. Você tem que entender do seu excremento. É aquilo que você está deixando. E foi assim que a medicina se desenvolveu. Hipócrates, ele, antes de analisar os alimentos, ele analisou o excremento. Então, a maioria das pessoas tem um padrão intestinal péssimo.
E o padrão mental também vai refletir a mesma coisa. Aí é estresse, impaciência, ansiedade, compulsão. Por quê? Porque o intestino está desse jeito. O intestino está cheio de metal tóxico, o intestino está cheio de vermes, fungos e parasitas. As pessoas não gostam de falar sobre vermes, mas deixa eu deixar um negócio aqui que de repente para uns é mito, para outros é não, mas é a minha experiência, principalmente em jejum longo. Barriga de ninguém ronca. O que ronca, o que faz barulho, é a presença de parasitas. E é engraçado que para de roncar quando você come o alimento. Mas que alimento? É o bombom? É o docinho? É o pãozinho? É o cheese bacon? É o hambúrguer? Seja o que for. E aí as pessoas estão com intestinos entupidos de parasitas que são dependentes de neurotoxinas alimentares, porque infelizmente a indústria deixou todo mundo dependente. A partir das crianças, açúcar é 8 vezes mais viciante do que cocaína, glutamato monossódico está na categoria de ópio. Se nós vivêssemos numa sociedade realmente que quer cuidar uns dos outros, essas substâncias seriam proibidas, né? E intestino e padrão mental. Padrão mental bagunçado de conflito, porque os conflitos estão nos intestinos. Às vezes eu até quero mudar minha alimentação, mas eu não consigo resistir, eu vou lá e como determinada coisa. Eu acordo de madrugada e vou comer determinada coisa. Então, se você não fizer protocolos, inclusive para eliminação de parasitas, não permanece num estilo de vida mais saudável. E não permanece num padrão mental saudável também. O conflito da mente é o conflito intestinal. Cuida dos intestinos, acalma o intestino, a saúde volta e o padrão mental de paz também volta. Ô Daniel, recentemente aí nós ainda continuamos nessa pandemia e lá atrás teve uma droga que começa com a letra I, que lembra lá Ivete, e foi muito usada e foi muito debatida. E até o pessoal falava, essa droga aí ela mata o bicho, né? Mata verme, né? E muita gente consumiu essa droga e tem consumido ela até hoje. Quando você me fala de vermes, de parasitas, né? Eu lembro dessa associação que as pessoas tomaram muito isso daí. Então você acabou de falar que tem que limpar o intestino, tem que matar esse verme aí. Nesse exemplo que eu estou te dando, o simples fato de ter tomado lá a Ivete lá resolveu o problema? Ou esse matar aí, matou, morreu, mas está lá, o que eu tenho que fazer então para limpar realmente o intestino? Não é só Na verdade, essa questão de parasitas aí, a gente tem pouquíssima informação no Brasil sobre isso. A gente tem poucos profissionais que falam sobre isso e poucas pessoas que começaram a enfrentar, né, a presença desses seres. Existem mais de 200 tipos de parasitas visíveis a olho nu que pode estar dentro do corpo das pessoas. Predominantemente eles se alimentam de sangue, de proteína animal, né? Se alimentam de alimentos neurotóxicos aí, os amidos, os açúcares, esses ópios todos, inclusive o glutamato monossódico, né? E assim, sem você tirar o alimento dos parasitas, o parasita não deixa de existir. Para matar parasita tem que ter protocolo específico para a eliminação dos vermes e período correto, inclusive período de luas, período do mês que você deve fazer e ter todo o estilo de vida modificado para a eliminação da presença desses vermes. Porque assim, vou fazer um protocolo hoje de vermes. Eu só tenho parasitas que de repente me contaminei com os meus cães, me contaminei porque eu coloquei algo sujo na boca. Então eu faço um protocolinho e desapareço com eles. Ótimo. Mas e os parasitas do passado? E os parasitas da infância? E os parasitas que são aquelas dores que todo mundo sente, mas que nenhum profissional de saúde dá um diagnóstico, dá um algo preciso. São aqueles casos todos assim que tá lá desde de sempre, desde a nossa infância. Então, é um combate árduo. E aí, assim, o que funciona para mim, de repente, pode não funcionar para você.
Tem gente que precisa fazer protocolo com ervas, com chás, com argila. Tem gente que precisa fazer hidrocolonterapia, terapia ozonizada. Tem gente que elimina parasitas com terapias biooxidativas. Aí eu vou soltar aqui o dióxido de cloro. O dióxido de cloro mata parasitas, elimina parasitas, né? Uma alimentação alcalina também transforma o ambiente. O importante é assim, a gente mudar o estilo de vida. A forma como eu vou eliminar os parasitas, ela vai ser muito individual e a gente vai testar, porque é muito da individualidade. Né? Tem os protocolos da Uda Clark, tem equipamentos frequenciais, porque frequência também mata parasita. Eliminação pela morte, pela falta do nutriente, exemplo, fazer jejum, ficar períodos de verdes, de uma alimentação de fermentados. Alimentos fermentados também matam parasitas. Então, é uma gama de coisas que a gente tem que entender que é um novo estilo de vida. Então, se eu não quero um estilo de vida que vai finalizar com câncer, com um tumor, com uma patologia grave, eu tenho que eliminar os vermes que estão dentro de mim, porque eles são os grandes causadores de todas as patologias, porque ele come e ele excreta, ele come e ele excreta. Imagina um ambiente que fica dentro de você, é um ambiente propício para fungo. Agora, se a sua flora intestinal é um ambiente oxigenado, que recebe muitos alimentos de primícia alcalina, está cheio de bactérias digestivas, os vermes não querem ficar dentro de você. Agora, isso tudo reflete também no comportamento social. É isso que as pessoas precisam entender, porque se está cheio de parasita dentro de você, você vai estar preguiçoso, você vai estar cansado, você vai estar um verdadeiro parasita, querendo ficar no sofá, fica mais tempo na frente da TV, fica mais tempo no telefone, e dessa forma você fomenta o quê? O consumo do quê? Daquilo que eles querem colocar para você, seja crenças novas, seja novos hábitos, seja o que for, e sempre uma dependência de comer cada vez num período mais curto, uma quantidade a mais, né? E tá tudo certo, porque assim, isso é gordofobia. Não, tá falando de saúde. Sobrepeso é excesso de radical livre. O corpo não sabe o que fazer com aquilo, ele isola e coloca gordura lá, porque senão você morre. O nosso corpo, ele é de extrema inteligência. As células, elas têm atividade inteligente, independente da nossa razão, independente do nosso discernimento. Mas será que a gente deixa o corpo agir? Porque quando a gente olha para a natureza, eu não me identifico como carnívoro. Vocês, assim, a sociedade pode me trazer 1 milhão de experimentos, de artigos e tudo mais. Eu não consigo me identificar como carnívoro pela observação. O carnívoro, quando ele vê a presa, os batimentos cardíacos se alteram, ele fica arrepiado, ele fica com água na boca, pupila dilata e ele vai para o ataque. Ninguém faz isso quando vê uma vaca, uma galinha. E eu não estou falando de movimento não, tá? Não estou falando porque eu não me identifico inclusive com movimentos, eu estou falando com estado de saúde físico e mental. Muitas pessoas querem sair do consumo de proteína animal, mas sem cuidar da flora intestinal, elas vão sucumbir, elas vão ter carências, elas vão ter necessidades. Por isso que é tão importante a flora intestinal. A flora intestinal é a coisa mais importante para o nosso corpo. Tudo começa lá e tudo vai acabar lá. Todas as patologias começam lá fora. Hoje, né, pela quantidade de bactérias que tem ali, é considerado um novo órgão, né? É isso. E assim, né? Existem mais vermes, fungos e parasitas do que número de células no nosso corpo. Aí você fala assim, cara, você tem mais verme, fungo e parasita do que número de células. Mas se da minha boca ao ânus eu estiver equilibrado com as bactérias do bem, as bactérias digestivas, eu vou ter mais bactérias digestivas, enzimas vibrantes. E quando eu falo em enzimas vibrantes, são enzimas que traz felicidade. A felicidade vem do intestino. Quando você come um alimento que parece uma luva assim, no seu intestino, cheio de enzimas digestivas, você dá risada. As pessoas, quando elas passam por um processo de limpeza de jejum, por exemplo, de 1 semana ou de 5 dias, e depois elas se alimentam com um alimento enzimático, um fermentado, ela entra num estado de êxtase, de gozo, de vontade de dar risada. Eu contemplo isso, eu contemplo
acompanhei isso durante anos, nos protocolos que eu fiz, de ver as pessoas emocionadas por estar tomando uma sopinha de fermentado, por estar comendo um kimchi, um chucrute, um alimento enzimático, tomando um kombucha, mas de cair lágrimas, de começar a contemplar a vida. Então a gente tem tudo disponível, agora a gente perdeu o elo de conexão. E dessa forma é fácil de controlar as pessoas, né, Fernando? Eu tô até um pouco calado aqui, diferente das minhas lives, porque realmente aqui está sendo impactante, né? A verbalização, a oratória dele, né? Não é à toa aí que ele é tradutor, intérprete aí, então... E logicamente toda essa bagagem que ele tem aqui, o Daniel Rocha aqui, está sendo uma verdadeira aula e as pessoas estão gostando muito aqui. Meus amigos, recado básico, né? Se inscreva aí no canal do Daniel Rocha, tá gostando? Ó, vou colocar aqui o canal dele, tá no YouTube. Daniel Rocha, tem um acento ali na letra E do Daniel Rocha, mas o Google e o YouTube vai te levar a ele. É o Homem Alcalino aí, ó. Esse é o canal dele, vamos ajudar aí Daniel Rocha a ter 1 milhão de inscritos, tá faltando um pouco aí. Embora ele acabou de falar para mim que tanto faz como tanto fez, ele já está em outro nível aí, não é esse número que ele está preocupado. Mas fica aí o canal para você conhecer aí todo o conteúdo dele, que ó, tem bastante coisa. Então aqui a gente está conhecendo, nessa primeira live, um pouquinho do trabalho dele, e lá no canal do Daniel Rocha você tem aulas específicas com com mais profundidade, tá certo? Pessoal, e você está gostando aqui da live? O meu canal está censurado sob uma ação judicial e eu preciso manter o canal no ar. Então, se você puder fazer qualquer doação aí no fernandobetete@gmail.com, eu tenho que fazer esse pedido, né? Porque o sistema é bruto e o sistema cortou aqui a veia, né? Que alimenta aqui para mantermos tudo isso no ar aí. Então, esse é meu Pix. Qualquer doação será bem-vinda. Daniel, se o intestino, né, como você falou, com extrema habilidade, e você já pontuou aí uma série de características e de sintomas, né, que estão relacionados a isso aí, e você vai numa consulta médica, eu com 57 anos, nenhum médico falou 2 minutos comigo do que você falou aqui nesses 30 minutos que nós estamos no ar aqui. E é um círculo vicioso, né? Porque se a pessoa está com verme, se a pessoa está com parasita, eu vou ficar vivendo que nem um parasita, é o que você acabou falando. Aquela energia vital, ela já está cada vez mais diminuindo. Ok, está todo mundo perguntando, qual o primeiro passo? O que eu devo fazer? Porque eu não tenho essa força. Eu vou lá assaltar a geladeira, eu vou lá comer aquela balinha, eu vou lá comer aquele chocolatezinho, eu vou lá alimentar aquele verme que está dominando a minha mente. Tem como eu quebrar essa corrente? Tem como eu quebrar essa prisão? Claro que tem, claro que tem. É ensinado desde sempre, tem 2.000 anos que se ensina isso, tem mais de 2.000 anos que se ensina como você quebrar a corrente. A corrente você quebra quando você manifesta a presença divina em todas as suas escolhas. Então, quando eu saio da crença divina para o conhecimento do divino e manifesto a presença divina nas minhas escolhas, tudo acontece. Agora, claro que a gente vive numa sociedade que hoje eles têm uma ferramenta: controle das ondas eletromagnéticas mecanizadas. Não existia essa malha que existe hoje. Então existe, fora essa questão dos parasitas que estão dentro da gente, essa intimidade dos vermes que vivem há muito tempo, mandando impulsos neurais dentro do nosso corpo, comandando as nossas ações, existe o externo. E o externo quer fazer você acreditar que a fulana de tal, que é a produtora lá do alimento industrial, cuida de você, que a outra lá faz bem, te traz saúde, né? Então existe a poluição eletromagnética, que é uma hipnose massiva, que vem de tudo que é eletroeletrônico, vem inclusive das lâmpadas, dos fios. Existe toda uma tecnologia de hipnose massiva, de controle, de mensagem subliminar, de sussurro, de voz ritmada, de técnicas
para que as pessoas estejam recebendo de forma constante desejos de descontrole, de compulsão alimentar, de vontade de consumo, de desequilíbrio sexual, que também está relacionado com isso tudo. Você desequilibra a base da sua vida, são os alimentos. Você vai desequilibrar todas as outras camadas que são compreensões da nossa existência. Primeiro passo que as pessoas precisam fazer é: ressoa com saúde? Não ressoa. Então não ressoa com o divino. Então por que eu estou escolhendo isso se não é o melhor para mim? Quando é que eu vou colocar o valor de vida maior do que um desejo de um paladar intoxicado? Eu estou com minhas papilas que estão intoxicadas, e as pessoas precisam entender disso, porque assim, ninguém para de consumir cocaína do dia para a noite. É um processo. Só que assim, tem um momento na vida que ele fala assim: eu não quero mais. E ele não vai consumir mais. Ele não vai fazer desmame. E muitas vezes as pessoas querem fazer desmame de uma droga que é 8 vezes mais viciante do que cocaína. E é impossível você fazer desmame. Porque você tem que passar pelo menos um período sem essa neurotoxina dentro do seu sistema nervoso central. 3 semanas, um mês, e a partir daí, cada vez que você utilizar aquilo, você vai ter o discernimento que aquilo está te trazendo sintomas, que hoje de repente tá quietinho o sintoma. Porque assim, esses alimentos, eles são alimentos que inflamam o nosso corpo. Eles são combustível de infecções. Eles são combustíveis iniciais de patologias. Se eu paro de consumir esses alimentos, eu vou ter melhoras no corpo como um todo, para todas as coisas que estão alimentando, de repente, pequenas inflamações, pequena situação, uma bursite que eu tenho aqui que não sara nunca, uma tendinite que ninguém resolve, e daí, de repente, quando você tira esses alimentos que causam a inflamação, desaparece. Quando você escorrega depois de um tempo, aquela inflamação volta, porque é o combustível, e aí vale para você falar: pô, eu não quero viver com dor, eu quero viver bem. Será que só existe doce no açúcar? Não. Existem milhares de doces. Muito mais doces do que o açúcar. Só que a gente está dependente de um doce químico. E só aceita aquele sabor. Então é um período de repente, 3 semanas sem aqueles doces que vai fazer com que seu paladar aceite doce, salgado, azedo, amargo e picante. Não fique só no doce industrial. E aí você vai ver que existe muito mais sabor, existe muito mais cores, existe muito mais aromas numa alimentação natural do que numa alimentação industrial. Agora, como é que está a minha mente? Será que a minha mente está forte para isso? Será que eu só vou mudar o açúcar, tirar a farinha e já vai estar tudo certo? Não, eu tenho que colocar informação. E o que é informação nutricional? Luz. Existe uma gama de alimentos que são os alimentos que têm mais fotonutrientes. São os verdes, são partículas de luz. O que é luz? É informação. O que é luz? É vida. Então a mulher vai para a maternidade dar a luz, gerar vida. Se está escuro, eu coloco a luz aqui, a luz me traz informação. Então automaticamente eu vou falar que informação é vida. Quando eu coloco valores de vida antes das coisas, das minhas escolhas, tudo muda. Agora, como é que eu começo? Por onde eu começo? Então, eu vou falar aqui, para quem está me conhecendo agora, as pessoas que chegaram, eu não sei, você só falou negativo, só falou aquilo que eu não posso fazer, mas o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Essa é a parte que as pessoas querem, né? Primeira coisa, eu tenho que eliminar os grandes vilões da minha vida. E daí eu vou falar: açúcares, os ópios, entre eles o glutamato, e leite e laticínios. São os piores vilões na saúde de todo mundo. Poxa, mas eu não sei como é que eu vou substituir o leite, né? Então muitas vezes as pessoas têm a história da substituição. Mas será que eu preciso substituir algo que só tem malefício? Por que eu vou substituir? De repente eu tenho outras alternativas, mas assim, existe o coco. As pessoas vivem num país tropical como o Brasil. Tem gente do mundo inteiro que
gostaria de estar aqui. E eu estou aqui no Nordeste, eu moro nos arredores de Natal, e coco aqui apodrece no chão. Do coco eu faço leite, do leite vivo, fermentado, vira iogurte. Eu faço queijo, eu faço requeijão, eu faço moqueca, eu faço panqueca. Tudo de um alimento nobre que está bem disponível e baratinho. Ah, mas aqui em São Paulo é caro, mas existem outras opções também. Então, falei uma só, mas quanto é que está o quilo de carne? Eu vi isso Tem errado, tantos né? anos que eu não como carne, eu não tenho a Eles mínima estão jogando ideia de fora. quanto é o quilo de mais de 10 anos sem consumir proteína animal. E R$ 100, R$ 70, e as pessoas muitas vezes acham caro um coco seco por R$ 5, por R$ 6. Tudo são os valores de vida que a gente tem. Mas assim, tira esses alimentos, substitui, né, leite por leites vegetais que você faça na sua casa, que você desenvolva, que você coloque a mão na sua alquimia. Procura formas de trazer o doce para você não ficar sem doce total. Aí existe, eu sou assim meio que radical, sabe, Fernando, nessa questão assim, porque assim, o açúcar também é algo para infantilizar as pessoas. O açúcar, ele não tem só o efeito físico biológico, ele tem um efeito emocional. É para as pessoas ficarem dóceis. Você fica dócil com doce. Você fica gerível, você fica manipulável. A mulher está nervosa, dá água com açúcar para ela. A criança está gritando, dá um pirulito lá na boca dela. Então, assim, será que a gente tem essa necessidade de ficar no doce, doce, doce? Porque o doce esconde a amargura, né? O doce, ele esconde, é um condicionamento. E você fica sempre nessa, um pouquinho, mais uma dosezinha, mais um pouquinho, enfim. Existe tâmara, que é extremamente doce. Existe um adoçante. Eu falo assim, existe um adoçante, mas a gente não tem tempo de estudo. Eu gosto de tempo de estudo, entendeu? Para falar se serve ou se não serve. Porque não tem gente consumindo xilitol há 30 anos para eu falar que xilitol não vai deixar nada no corpo das pessoas. Mas assim, quando eu pego uma água de coco que já é doce e eu bato com uma fruta doce, eu não preciso de leite, eu não preciso de açúcar. Eu tenho doce lá e eu tenho consistência de leite, do mesmo jeito, né? Comer mais alimentos crus, menos alimentos cozidos, isso já é um grande passo. E assim, ações complementares à nossa vida, porque a gente precisa desses alimentos que trazem informação, esses alimentos que contêm partículas de luz. Só que se eu cozinho esse alimento, essa enzima ela deixa de existir. Quem informa o nosso corpo é luz e silício, que é condutor de luz. Lembra do Vale do Silício, Centro de Tecnologia da Informação nos Estados Unidos? Porque o silício é o grande condutor da informação. Agora, quando eu cozinho meus alimentos, quando eu congelo meus alimentos, a molécula, a parte estrutural da água se rompe e o silício vai embora. Então, eu não recebo essa parte informativa. Agora, quando eu olho para a natureza, não existe cozimento. De repente, aquele alimento que eu preciso de um cozimento, de repente, ele não é o ideal para mim. Ah, mas você está jogando fora milhares e milhares de anos de pessoas consumindo raízes, mandiocas, consumindo proteína animal. Os seres humanos evoluíram pela proteína animal. É uma percepção de quem aceita o senso comum. Eu posso ter outras experiências. E assim, não acredito em nada do que eu estou falando, mas todo mundo tem o direito de experienciar. Quem foi que disse que nós estamos sob uma ditadura alimentar? Eu não posso experienciar. Agora, o que eu encontrei para reverter problemas de saúde foi restringir os causadores dos problemas, e é eliminar amidos, açúcares e das proteínas animais, principalmente leite, laticínios e embutidos, que é a raspa do tacho. É o resto industrial com um monte de coisa enriquecido com isso, enriquecido com aquilo, tudo sintético, seu corpo nem recebe como vitamina, é radical livre e vai ficar aí fazendo peso morto dentro de você. Daniel, você está provocando aqui uma tempestade na audiência aqui, porque é um choque, né? É um choque de informações do dia a dia dessa sociedade moderna. E é isso que é o objetivo dessa live aqui. É nós provocarmos esse pensamento crítico aqui agora, né? Então, o salaminho, uma cervejinha
cervejinha no boteco, o Daniel já falou onde que tem que ir, para onde que vai isso daí. O pãozinho com manteiga, o café da manhã, tudo isso do hábito da sociedade, né? Que isso faz parte aí. Daniel, aí a pessoa vai perguntar, mas, Daniel, é difícil, isso está impregnado, é que nem a gente falou agora há pouco, é o hábito, né? É o vício, né? Não é nem mais hábito, é vício, eu estou viciado nisso daí tudo. Então tá, entendi o que me faz mal, entendi os outros alimentos que me fazem bem. Agora eu tenho que quebrar esse condicionamento da mente. Claro, Né? claro. E agora? Que ajuda que você pode dar para nós? Claro, a gente só vive um dia. A gente só vive o hoje. Né? Então eu tenho que ter na minha mente que eu vou vencer o hoje. E eu tenho que me programar, não é para a semana inteira. Eu tenho que sair desse condicionamento que eu vou uma vez no supermercado por mês para cuidar da minha nutrição. Eu tenho que entender que se eu não tiver a minha nutrição como meu primeiro valor de vida, todas as coisas são prejudicadas. E eu só tenho o dia de hoje. Então, se eu não me envolver com o preparo dos meus alimentos, eu sempre vou ficar na dependência de terceiros. Eu sempre vou ficar à mercê da tia da coxinha. Porque eu não paro nem para analisar que a tia da coxinha toma losartana potássica, cloridrato de metformina, tem artrite, artrose, está com sobrepeso grau máximo, e eu vou lá e como aquela coxinha. Eu não percebo que o seu Manuel da padaria também está bagunçado. Eu não percebo que o dono da churrascaria infartou com menos de 40 anos. Por quê? Porque eu não tomo conta da minha nutrição. Agora, eu preciso tomar conta da minha nutrição de um dia, não é de uma vida inteira, é de hoje. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, e vai comer o quê? Quando você viaja, o que você faz? Gente, eu levo só uma faquinha de bolso, porque eu entro em qualquer lugar, tem quitanda, tem mercadinho, tem feira livre e tem opções. E as pessoas falam, vai comer só salada? Não, tem alimentos que você fermenta, tem alimentos que você germina, existem massas que você faz, você pode desidratar, você pode secar alimentos, você pode replicar tudo aquilo que as pessoas comem tradicionalmente, até para ser uma coisa mais fácil de transição. E para quem reclamou aí no chat que é muito caro, eu tenho uma lista de vídeos que eu chamei de receitas para o povão. Porque assim, eu acho o Dr. Laí Ribeiro maravilhoso, fenomenal, um dos grandes pilares da mudança da medicina no Brasil. Inclusive a medicina nova, a integrativa, deve muito à presença dos pioneiros disso tudo. Mas ele fez um vídeo e ele falou que alimento vivo não era para o povão. E eu, em resposta, eu gravei uma